Para começar a discutir bioquímica, a gente tem que entender que essas reações elas vão ocorrer dentro de uma célula. Pode ser uma célula de uma levedura, pode ser uma célula de planta, pode ser uma célula do inseto, pode ser uma célula de uma pessoa, né? Então, mas elas são reações químicas que vão ocorrer dentro de células. E todas as células, em razão delas terem um ancestral comum, todos os seres vivos, pela teoria da evolução, todos os seres vivos eles possuem um ancestral comum. Essas reações químicas, elas têm, essas células, elas têm características próprias que vão definir as características dos processos químicos que ocorrem dentro da célula. Primeiro a gente tem que entender que uma célula, toda célula ela vai ser delimitada por uma membrana plasmática, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que todas as reações químicas... Pessoal, eu vou tomando um cafezinho junto, tá? Então não se importa. É só para não doer a garganta. Todas essas reações químicas, elas vão ocorrer no interior de uma célula e essas células vão ser delimitadas por uma membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática, ela separa o espaço interno do espaço externo de uma célula. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma bactéria, tá? Que eu vou ter nessa porção aqui, toda essa parte verdinha aqui, eu vou ter uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela separa o espaço interno da célula do espaço externo da célula. E as reações químicas, as reações bioquímicas, são aquelas reações químicas que estão ocorrendo aqui dentro da célula, no espaço interno. Aonde que essas reações ocorrem? Elas vão ocorrer no citosol. Então, dentro de uma célula, de um micro-organismo, de um organismo, toda ela vai ser preenchida por uma substância chamada citosol. Esse citosol ele é formado por água, polissacarídeos, proteínas, enzimas. Então, ela é formada por várias substâncias, né, que são moléculas orgânicas que vão realizar essas reações químicas que ocorrem ali dentro. Tá? E além disso, nessa célula ele vai ter um DNA, né, então, que é característico da célula, e esse DNA pode ou não ser individualizado por uma membrana plasmática, por um envelópio, né, que é uma carioteca, que é a membrana que separa o núcleo do citosol. Só que isso vai ocorrer só nos eucariotos, não nos procariotos. Tá? Mas essa parte a gente vai estudar mais em microbiologia. Tá? Então não se preocupem com isso. Por enquanto, o que vocês têm que entender é que as reações bioquímicas ela vai ocorrer no interior de uma célula e vai ocorrer nesse citosol. Tá? Tanto no citosol quanto em organelas. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, essas reações químicas elas vão ocorrer nesse citosol da célula, tá? Que está aqui dentro, ó, citoplasma. Quando eu falo em citosol, também é a mesma coisa que eu digo de citoplasma. É a mesma coisa, tá? Então, essas reações químicas vão ocorrer no citoplasma ou no interior de organelas. Então, aqui eu tenho uma célula de um animal, tá? Célula animal. E essa célula animal ela tem mitocôndrias. Então, essas reações bioquímicas vão ocorrer tanto no citosol quanto nas mitocôndrias. Mas também eu tenho aqui outras estruturas. Por exemplo, eu tenho o complexo, eu tenho os ribossomos, aqui vai trabalhar, na síntese de proteínas, né? Ele vai realizar a síntese de proteínas. Aqui eu tenho o retículo plasmático rugoso, aqui eu tenho o complexo de Golgi, aqui, né? Aqui eu tenho os vacúolos, né? Então, eu tenho várias organelas que as reações químicas, as reações bioquímicas vão ocorrer ou dentro dessas organelas ou no citosol. Tá? Tá. E também é importante a gente saber que essas reações químicas elas vão separar os organismos em dois grandes grupos. Aqueles organismos que vão obter uma fonte de energia a partir de uma substância química ou a partir da luz. Então, a primeira grande divisão que tem dos seres vivos são aqueles seres vivos que são fototróficos, ou seja, que obtêm energia a partir da luz,
ou aqueles seres vivos que são quimiotróficos. Tá? Então, eu tenho aqui os quimiotróficos e aqui eu tenho os fototróficos. Os quimiotróficos são aqueles organismos que obtêm energia a partir de uma fonte orgânica, uma fonte química. Tá? Então, aqui existe daí uma maior classificação, a gente vai separar grupos de indivíduos, né? Mas a gente não vai discutir isso agora, que a gente vai discutir isso em microbiologia, tá? Então eu não vou abordar isso agora. Mas essas células, o metabolismo químico da célula, então separa esses organismos em dois grandes grupos. Deixa eu ver... Outra característica importante que a gente tem que saber é que essas células elas vão ter estruturas no interior dela, além do citosol, estruturas formadas por proteínas, que são chamados de microtúbulos, e esses microtúbulos têm o papel de transportar essas organelas de um lugar para outro. Então, essas reações químicas, elas não vão ocorrer em um lugar específico de uma célula onde que tiver uma organela específica. A célula, o interior dela, ele é muito dinâmico. Então, essas estruturas elas podem se movimentar de um lugar para outro. Aí que eu sugiro vocês assistirem aquele vídeo que eu postei aqui na nossa turminha, aqui na sala, aqui, ó, a vida interna da célula. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, que ele é bem legal, porque ele mostra todo o funcionamento da célula e ele dá essa noção de que Deixa eu achar aqui a apresentação de novo, peraí. Ele dá essa noção que o interior da célula ele é dinâmico, ele não é estático, tá? E esses microtúbulos, essas estruturas, elas vão permitir que as células, as organelas migrem, andem de um lugar para outro, tá? Então, eu sugiro que vocês olhem porque vai dar essa correta noção do como ocorrem as coisas dentro da célula. Eu vou voltar, vou discutir isso com vocês depois, quando a gente estiver estudando microbiologia geral. A gente tem um tópico inteiro, uma unidade, uma subunidade, que é de citologia. Então a gente vai estudar, pelo menos vai rever as funções de cada uma das organelas, como é que elas são montadas, tudo, tá? Então a gente vai rever isso. E por fim, a gente tem que entender que essas moléculas orgânicas que estão dentro das células, elas aumentam o seu nível de complexidade. Tá? Isso quer dizer o quê? Que unidades monoméricas, por exemplo, uma glicose, vamos pegar aqui a nossa glicose aqui, essa unidade monomérica ela pode se organizar em estruturas maiores, formando macromoléculas. Por exemplo, a celulose. O que é a celulose? É um polímero de glicose. São várias glicoses ligadas uma na outra. E essas macromoléculas podem se organizar em estruturas chamadas supracomplexos supramoleculares. Desculpa. Complexos supramoleculares. O que é isso? São estruturas que existem dentro das células. E essas estruturas, por exemplo, a parede celular, elas podem se organizar em organelas, né? Então pode formar toda a parede celular de uma célula vegetal e formar a célula vegetal. Então percebam que eu tenho um aumento do nível de complexidade aqui nessas estruturas. No entanto, isso a gente vai ver depois em metabolismo, isso é um conceito de entropia. À medida que a gente aumenta a complexidade das estruturas, para manter essas estruturas complexas, eu preciso gastar energia. Tá? Então eu preciso de energia. Eu vou ter uma variação na energia. Tá? Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Mas entendo que para manter essa estrutura das células, eu preciso gastar energia. A célula precisa consumir açúcares, precisa fazer respiração ou fazer fermentação para produzir energia, para manter essa estrutura da célula.